O vídeo de hoje é um recado rápido, porque logo mais eu tenho que sair para dar minha aula de piano e estava pensando, na verdade eu não estava pensando sobre isso hoje especificamente, mas esse é um assunto que me vem à cabeça muitas vezes, porque é um ponto que é difícil de tratar quando a gente trata da apreciação estética, da filosofia da arte, que é justamente o ponto em que como vamos definir se alguma coisa é válida de ser escutada, de ser apreciada enquanto arte e como não, né? E, ou seja, qual o critério que a gente pode utilizar, pode desenvolver? A resposta curta para isso seria eu dizer que precisamos desenvolver um refinamento musical. Ou seja, eu preciso desenvolver. Eu falei musical, mas eu vou acabar sempre trazendo analogias de música, né? Porque é a minha base de estudo sempre. Mas se aplica para todas as artes, tá? Então, a resposta curta seria dizer que precisaríamos desenvolver um refinamento, né, musical, refinamento dos sentidos, um refinamento do gosto. Precisaríamos refinar o gosto para que a gente possa apreciar aquilo que é realmente bom, aquilo que realmente nos transforma em melhores seres humanos. Porém, não é difícil de pensar o seguinte: o refinamento do gosto e o gosto como um elemento, assim, num sentido mais é, específico da palavra, né? O gosto é uma coisa muito pessoal de cada um, né? Muito pessoal de cada um é ótimo. Isso é algo muito pessoal. E justamente por ser pessoal, ele é subjetivo. Então, algumas pessoas vão gostar de algumas coisas, outras pessoas vão gostar de outras coisas. E isso faz parte da dinâmica da natureza, tá? Da natureza humana, tá? Porém, isso não responde à nossa pergunta, porque aí vira sempre uma questão de subjetividade. Ah, você tem bom gosto, você tem mau gosto, e eu vou simplesmente tratando como se fosse uma questão de opinião. Para poder responder a essa questão, eu considero uma questão difícil, tá? Não considero algo simples de ser dito, porque a princípio entra muito numa questão de crendice, numa questão de fé. Mas eu gosto de observar pelo tempo. O tempo prova todas as coisas, tá? E não somente no que tange ao que construímos culturalmente, tá? Então por isso que eu pensei no título desse vídeo para ser algo mais ou menos do tipo a cultura, ela é a consciência humana que se desenvolve através do tempo, ou aquilo que permanece do ser humano através do tempo, algo nesse sentido. Então, pensando na cultura como nesse processo, a arte entra também nesse, nesse mesmo critério, onde então eu desenvolvo, né, a minha cultura de forma artística e busco com isso a beleza. E tudo isso está envolvido, é claro, um valor humano muito profundo, não um valor assim genérico ou não um valor específico, perdão, mas um valor no sentido amplo, tá? Ou seja, de qualidade humana, ou seja, quanto melhor a cultura que eu desenvolvo, muito provavelmente aqueles que se alimentarem dessa cultura serão melhores seres humanos. E por isso a gente sempre toma como base para a civilização ocidental a cultura grega, porque ela se provou através do tempo e porque os seus frutos foram os mais poderosos, tá? Tanto que aquilo que a cultura grega mais alimentou, né, todos sabem que é o Império Romano, e o Império Romano durou aí seus quase 1000 anos, né, não o Império em si, mas a cultura romana, né, que, é, que se desenvolveu ao longo de muitos séculos e gerou marcas até hoje, né, em nossa cultura, tá? Então, Roma não é algo que, em hipótese alguma, é ignorada por nenhum historiador, nenhum pensador da cultura, justamente por isso, pela sua marca indelével no Ocidente, tá? Enquanto nós podemos dizer que
O, os gregos, eles são os pais da cultura ocidental, né? E enquanto os romanos, eles seriam os pais, não da cultura, mas da... Também não vou dizer civilização, porque civilização é uma coisa mais ampla, né? Mas são os pais da estrutura, né? Do conjunto, do compêndio de estruturas e de definições. É como se os gregos fossem os pais espirituais, culturalmente falando, e os romanos fossem os pais materiais, culturalmente falando também. E sem as duas coisas você não consegue, né, gerar uma cultura. E claro, a fé cristã vai entrar como o elemento religioso do Ocidente e que conjuga as duas coisas, né? O elemento espiritual com o elemento material. Enfim, aí existe uma série de leituras que a gente pode fazer nesse processo, mas são essas três vertentes. Mas ok, eu fui um pouco longe do que eu estava querendo tratar. E a grande questão é o seguinte: Platão e Aristóteles são considerados as bases da filosofia ocidental. De certa forma, a gente pode dizê-los que eles nunca foram superados, né? E como tem uma frase que diz que a filosofia ocidental não passa de nota de rodapé a Platão e Aristóteles, eu também vejo mais ou menos dessa forma, porque não há uma superação desses conceitos, né, de forma efetiva, né? Há simplesmente atualizações e releituras das mesmas problemáticas que esses dois colocam e soluções que vão na mesma linha do que eles estão trazendo, né? Não há uma outra escola, né, nesse sentido. E aqui e ali há algumas coisas um pouco diferentes, mas enfim, não vamos tratar disso agora, tá? Mas por que eu estou falando de Platão e Aristóteles? Porque Platão, ele durou através do tempo, né? Através de seus 2 séculos e meio, 2 milênios e meio de existência, né, filosófica. Ele provou-se através de um longo tempo, ele superou o tempo. Então, a gente pode dizer que as ideias de Platão, as ideias de Aristóteles são eternas, porque elas conseguiram superar o tempo. Em um sentido semelhante, a gente pode colocar nas culturas que tratam do belo também. Então, hoje, não hoje, mas é sempre mais fácil a gente qualificar algo como válido quando ele possui mais tempo, porque ele já provou o seu valor através do tempo. Porque quando algo é muito recente, né, quando algo é muito recente, estou falando assim de um século, tá? De antecedência, 1 século e meio, tá? As coisas começam a ter alguma validade depois de 2, 3 séculos, né? No fim das contas. Então, quando algo é muito recente, é muito difícil que a gente consiga olhar para essa coisa sem um peso de um julgamento, né? Do que se espera de como eu olho para aquela coisa, né? Então, assim, se eu não sei, vamos pensar uma coisa assim que eu acho tenebrosa aqui. Acho que Bauhaus, né? Então, assim, pronto. Bauhaus é uma escola de arquitetura, né? E que também já teve influências na pintura e tal. É uma escola de arquitetura. E, se eu não me engano, surgiu na Alemanha, mas não tenho certeza agora. E que gerou as suas influências e que se espera que se responda aquilo de uma forma como se fosse alguma coisa de grande intelecto e de grande genialidade. Enquanto, para mim, aquilo é uma coisa tenebrosa, assim, ridícula, né? Bem, bem ruim mesmo, né? E as influências disso se espalham bastante, principalmente
aqui no Brasil você vê nas universidades, não sei em todas, mas pelo menos aqui na UFBA há essa herança, né? Não sei exatamente qual a estrutura, não sei se é concretismo, não sei se é brutalismo, enfim, são muitas leituras, eu não sou especialista no assunto para dizer, mas certamente é uma arquitetura que a gente pode chamar de moderna, né? Que vem surgir depois lá do movimento modernista e, claro, é uma coisa bizarra, né? Mas quando está muito recente, há todo um lobby, há toda uma gama de pessoas que se espera que se fale bem daquele assunto, para que você possa parecer uma pessoa mais intelectualizada, uma pessoa mais esclarecida, né? Como se você falar bem de alguns pares e mal de outros, te colocasse automaticamente como um intelectual. Então, obviamente, uh, aí no caso, é aquela ideia, né, de que não, não basta, não vale a coisa em si, né? Não vale a obra, o elemento em si, mas também, desculpe, eu tô meio confuso aqui, tô meio cansado, tá? Mas vamos lá. O que vale não é a obra em si, porém, o que vale é o, as opiniões que as pessoas, né, têm sobre você, né? E, portanto, você vai mudando a sua opinião de acordo com a massa, vamos dizer assim. Então, quando o tempo passa, quando o tempo nos distancia da obra, a gente consegue olhar com mais tranquilidade, com mais clareza, o que faz com que a gente possa já emitir uma opinião com mais segurança. Uma vez que a gente pode dizer, bom, essas obras sobreviveram ao tempo, né? Elas são, de alguma forma, por muitas ou poucas pessoas cultivadas até hoje, então elas respondem a anseios que são universais, não são anseios loucos que o autor teve no momento e tal, né? E que isso foi sendo perpetuado, né? Porém, isso hoje fala comigo, né? Então, as esculturas gregas, né, os mitos gregos, eles falam com a nossa alma até hoje, porque eles foram feitos para a estrutura da alma humana e não para uma questão política no momento ou para uma questão de um protesto que se estava fazendo no momento. Hoje, quando vamos estudar a história, a gente percebe que existiam algumas coisas de protesto feitas desde aquela época, né? Desde peças de teatro, né, até manifestos, mas que ninguém lembra dessas porcarias. Por quê? Porque essas coisas têm uma utilidade, né, vamos dizer assim, uma validade muito pontual, né? E como é feito para uma situação específica, né, como um ponto que a gente precisa apertar, né, e resolver ou não, elas facilmente envelhecem. Enquanto as obras feitas para serem universais, elas são novas sempre. E por isso a Ilíada, e por isso a Odisseia, por isso as peças de Sófocles, qual é o nome dele? Ésquilo, as fábulas de Ésopo, enfim, todos esses elementos que são universais, tá? Tanto que nós utilizamos as fábulas até hoje, né? Nós utilizamos essas peças até hoje. Então, ok, o tempo ele é aquilo que determina o valor das coisas, principalmente quando a gente fala do amor, né? O amor é aquilo que vence o tempo, que faz com que as coisas, apesar do tempo, estejam sempre novas, elas possam sempre estar se renovando, tá bem? Uma outra coisa que sobrevive através do tempo é a beleza, e caso você queira saber mais sobre a beleza, eu te convido a conhecer o meu Clube do Livro, o link vai ficar aqui na descrição, tá? Acontece que o critério do tempo, ele precisa de tempo, e muitas vezes a gente não vai ter esse tempo para poder trabalhar sobre algo, né? Daí então vem um outro critério que é mais difícil de trabalhar, porque ele não possui dados concretos como é, por acaso, o tempo, né? E o critério está relacionado com os efeitos. Ou seja,
Eu escuto uma música, qual é a forma que eu saio dessa música? Não enquanto eu estou escutando durante, porque durante acontecem várias coisas, né? Eu tô lá concentrado, né? Eu tô lá escutando um Chopin ou um Bach, um Wagner, e eu não consigo concentrar a música toda porque minha concentração é fraca e eu só a cada 10 minutos eu dou uma pescada, né? Ou a cada 10 segundos, né? Mas o fato é, como eu saí dessa audição, isso já dá uma resposta mais clara, né? Porque a arte, assim como a cultura, ela gera efeitos imediatos, efeitos que são que vão ser implantados, que vão serem germinados, né? Que vão crescer e efeitos imediatos que vão se relacionar após um longo tempo, né? Conosco. E o, os efeitos que gera uma música em nós, ou que gera, por exemplo, um quarto rodeado de obras belas, né, é muito diferente, por exemplo, de um quarto que está rodeado de coisas, né, bizarras, né? Eu imagino que uma pessoa que fique rodeada daquelas obras de surrealistas, né, a todo momento, não fique muito bem na cabeça. Não sei, é só um palpite. Mas o fato é que já ouvi falar situações em que aconteceram algumas quebradeiras em shows, né? Isso acontece em alguns tipos de shows, em vários tipos de shows, seja de pop, de rock, de jazz, né? Não sei exatamente por quê, mas não se ouve nenhum tipo de evento desse quando se fala de música clássica, por exemplo. E talvez isso seja associado, por exemplo, ao fato de que as pessoas não consomem álcool quando estão ouvindo música clássica, pelo menos não em concertos, né? Enfim, são coisas a observarmos, né? Quais os efeitos que geram uma música quando nós escutamos, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade de composição e eu comecei a ter que escutar, né? Bom, obrigação do ofício, né? Eu escutava as músicas chamadas de vanguarda, né? Penderecki, deixa eu ver se eu lembro algum, Ligeti, que mais? Não, não me lembro de muitos agora aqui. Schoenberg, nossa, Alban Berg, enfim, um monte de porcaria, né? Vários músicos que hoje ninguém, né, lembra e o único objetivo deles é fazer pesquisa, né? As pessoas que fazem a pesquisa fazem pesquisas com esses músicos porque sei lá, né, alguém dá subsídio para isso, não sei. Mas o fato é que a primeira vez que eu escutei uma composição desse tipo, eu passei mal, assim. Tinha uma ânsia de vômito terrível. E toda vez que eu escutava era assim, né? Levou uns bons meses até eu me acostumar com aquela porcaria, né? Até para escutar e ter uma espécie de carapaça, uma espécie de escudo que eu escutava, né? A dissonância, aquelas coisas, e não me sentia assim ofendido, vamos dizer. Isso pode ser desenvolvido, tá? Por experiência própria, posso dizer, a gente desenvolve esse critério. Você vai escutando, você vai sentindo alterações tanto biológicas em você, tá? Tanto quanto psicológicas, tá? E a partir do momento em que você vai percebendo essas alterações, você vai definindo é, essa daqui é uma boa obra, essa daqui não é, essa daqui me deixa na merda, essa daqui me edifica, tá? Então são critérios que a gente precisa ir trabalhando e desenvolvendo internamente, porque nem sempre a gente vai ter como aliado o tempo ou alguém que esteja bem intencionado em nos auxiliar na construção de um critério filosófico e cultural e belo para nosso repertório artístico, tá? Eu sei que esse vídeo não ficou assim na melhor das estruturas, né?
mas também porque eu precisava falar disso, eu pensei nesse tema e vim falar agora, né? Vim também meio que juntando ainda, né, esses elementos, mas o fundamental é isso. Olhe o critério do tempo. O tempo já faz com que as obras, ele seleciona as obras que devem permanecer, as que não devem. E o tempo tem os seus critérios, né? O tempo, ele é um desígnio de Deus. Então, a gente não sabe o porquê algumas coisas vão, outras coisas ficam. Mas assim é a vida. O segundo critério é o critério interno, que a gente vai desenvolver depois de, né, tomar bastante na cabeça, vamos dizer assim, né? Sentir na pele bastante os efeitos que isso gera em nós e aprender a lidar com essas coisas, tá? Então vamos ficando por aqui. Se ficou até aqui no vídeo, muito obrigado. Deixa um like, se inscreva no canal e é isso. Até mais. Tchau, tchau.